Queridos, abra a tua Bíblia em Jó, capítulo de número 1. O tema dessa mensagem é: e você ainda mantém a sua integridade? É uma pergunta, tá? Uma pergunta. E você ainda mantém a sua integridade? Bem, vocês já sabem até do que a gente está falando, né? Porque é uma pergunta bastante conhecida, uma pergunta que a esposa, a mulher de Jó, fez a ele, diante de tamanha situação em que Jó estava enfrentando. Então vamos ler Jó, capítulo de número 1, verso de número 13, vamos ler até o 19. Sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os cabelos e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Capítulo de número 2, verso de 1 a 3. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? De onde vem Satanás? Desculpa, eu vou voltar aqui. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora incitaste contra ele para o consumir sem causa. Verso de número 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou o caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Querido Deus,
Fala conosco, Senhor. Nos ajude a entender a causa das situações. Nós estamos aqui, Senhor amado, porque precisamos aprender mais de Ti. A começar comigo, Senhor. Que o Senhor possa dirigir essa palavra, colocando as palavras certas em minha boca, abrindo os ouvidos e dando a essa igreja o entendimento real daquilo que o Senhor quer falar conosco. Me usa, papai querido. Faz a tua obra, Senhor. Alcança, meu Pai amado, cada um dos que aqui estão, dos que irão nos assistir, dos que estão em casa. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Sente aí, fique à vontade. Fique à vontade. Queridos, que situação, né? Que situação. Eu não queria estar na pele de Jó. Uma situação dessa sendo provada desse jeito. Eu creio que não é fácil para qualquer pessoa. Não é fácil. Não é impossível. Apenas não é fácil manter a integridade, que é o tema da nossa mensagem. Você ainda mantém a sua integridade? Por quê? Quando a vida é solapada por qualquer tipo de situação, seja ela qual for, não é fácil. Sai de uma, entra de outra, sai de outra, entra de outra. Principalmente passando, né, amado, o que Jó passou. Em todas as áreas, Jó foi provado. Talvez seja o teu caso também, não sei. Talvez alguma coisa ainda não deu certo para você. Mas de cara eu quero te dizer, amado, não desista não. Aleluia! Não desista não, porque Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, vivendo em integridade com o Senhor, Deus está cuidando de você. Aleluia! Porque não é possível, né, queridos? Eu creio que nas suas orações, né, eu falo por mim, Senhor, mas eu estou tentando fazer tudo certinho, sabe, Senhor? Eu estou tentando, Senhor, pregar a tua palavra na mais pura sinceridade dela, na mais pura verdade dela, sem tirar nem pôr. Eu tento cuidar à medida do possível o povo do Senhor, me desdobrando, né? Às vezes até fazendo o que eu não posso, mas me preocupando, né? Quando não dá para eu fazer, a gente levanta alguém, ou os pastores, né? O pastor, o Fernando, que não para, para lá e para cá, né? Pessoas que precisam, pessoas necessitadas, que precisam ir ao médico, precisa de visita, precisa, enfim, sempre tem alguém correndo por alguém. Isso é igreja, isso é corpo, né? Isso é maravilhoso, né, queridos? E a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Então a gente pergunta para o Senhor, às vezes chorando: por que, Senhor? Parece que as coisas não mudam. Senhor, se eu preciso melhorar, se eu preciso mudar a estratégia, se eu preciso mudar a palavra, se eu preciso mudar a maneira como eu estou agindo, Senhor, eu estou na tua mão. Nos dá um sinal, nos
fala assim com Deus? Fala ou não fala? Senhor, acabei de sair de uma, estou entrando em outra. E aí você olha para a vida de Jó, né? E Jó não foi diferente. Olha, querido, não foi diferente, né? Eu acredito que eu e você não passamos um dedinho do que Jó passou, porque é uma história verídica, é uma história real, não é um conto de fadas. Então olha só, primeiro, Jó enfrenta na área financeira. Por quê? Porque ele perdeu todos os bens, né? Veio aí os caldeus, começou a roubar os animais, né? Porque Jó era dono de uma fortuna, né? Segundo, na área sentimental, porque ele perde os seus servos, perde os seus filhos, e se não bastasse, uma mulher do lado resmungando. Meu Deus, a própria Bíblia diz, né? Melhor estar na casa onde há goteira. Pensa numa goteira. E aquilo vai agindo, né? Tudo bem, aquele zumbido, né? Você vai aguentando, mas chega uma hora, você não aguenta, né? Chega uma hora que não dá mais, né? Eu tiro pela Rose, eu não consigo ouvir. Por quê? O quê? E um zumbido no ouvido não deixando ela dormir. Eu creio que isso é horrível. Um dia desse não sei se foi um filme, o que foi. Acho que foi aquele negócio de hospital que passa na televisão. Um cara estava assim, né? Não sei se você viu. E ele não parava, ninguém conseguia segurar o cara. E ele para lá e para cá, com a mão no ouvido, para lá e para cá. E aí vão correr atrás, acho que de uma médica, se eu não me engano, eu não lembro exatamente. Mas eu sei que a médica tentou segurar ele e não conseguiu, porque ele não parava. Não, eu não consigo. E eu preciso ficar andando, me mexendo, que parece que diminui o problema. Aí algo despertou ela e diz: vai lá e pega uma injeção, não sei do que lá. E derruba o cara. Quando derrubou o cara, ela segura e dá uma injeção dentro do ouvido dele. Era algo paralisante. E acredite, paralisou um inseto que havia entrado no ouvido do cara. Olha que calhou aqui, né, queridos? Aí ela pega uma pinça e tira aquele inseto, o cara se acalmou. Então eu imagino qualquer corpo estranho, né, dentro do nosso corpo, é terrível, é complicado. Olha, ainda bem que eu nasci homem, viu? Se eu ficasse naqueles dias, ninguém ia me aguentar. Meu Deus. Mentira que as mulheres ficam nervosas, você pode chegar perto, né? Meu Deus. Olha, eu saí dessa. Já saí dessa paz. Não sei se é bom, se é ruim mesmo. Terceiro, na área física. Olha só. Primeiro, na área financeira, perde os bois. Perde os bois, né? Perdeu todos os bens. Pois na área sentimental, porque ele começa a perder os filhos, aí vem a esposa e, né? Depois, agora na área física, porque os tumores agora tomam conta do seu corpo. E tem coisa pior do que a doença, a enfermidade. A pessoa sai de si,
Todo dia, amado, eu levanto, já levanto já dizendo: Senhor, obrigado. E agora, quando eu for orar, a hora que eu estiver em casa, eu agradeço, Senhor, meu Deus, mais um dia. Obrigado por eu contemplar a luz do sol pela manhã. O Senhor me guie nesse dia. Eu sempre falo isso para Deus. Acho que Deus já não aguenta nem alguém falar mais isso, mas eu falo para Deus: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por ter me alcançado. Obrigado. Então a pergunta é: quem aguenta uma situação assim, né, queridos? Eu não sei, talvez você esteja passando por isso. Agora, observe que no capítulo de número 1, o verso de número 22, o próprio Senhor diz: com tudo isso, não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí a gente fala: eu não queria estar na pele de Jó, mas numa situação dessa, Jó mostrou, amado, que é possível manter a integridade, mesmo passando pelos vendavais da vida, pelas situações difíceis. Ele ainda manteve a integridade, ele ainda glorificou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Querido, fazendo uma busca do que é integridade, no dicionário português significa o seguinte: qualidade de quem é honesto, incorruptível, cujos comportamentos e ações demonstram retidão. No nosso caso, temor ao Senhor. Porque não é passar por uma situação que me dá margem para eu chutar o pau da barraca, largar tudo e começar a maltratar as pessoas. Porque você há de convir comigo, há pessoas que agem assim, que por passar por uma situação, sabe, quer chutar o pau da barraca, abandona o que está fazendo, briga, discute. A gente sabe que não é fácil, mas vamos seguir esse exemplo. Porque, amado, no final, Deus honra. Aleluia. Pode durar o tempo que for, pode durar a situação que for. Acredite, no final Deus vai te honrar. Você só precisa manter a sua integridade, honrar o Senhor, não se deixar levar pelas situações, porque isso, amado, não é só para a igreja, serve para mim, serve para todo mundo, serve para os pastores, serve para os diáconos, diaconistas, serve para todo mundo, porque muitas das vezes Deus permite nós sermos provados, como o Senhor permitiu que Satanás ele tivesse ação sobre a vida de Jó, sobre os seus bens, sobre os seus filhos, sobre o seu corpo. A vida não, né? Porque Deus coloca limite em Satanás. Satanás não vai além do que Deus permitiu que ele fosse. Então, meu irmão, você não vai morrer. Glória a Deus. Deus está com a rédea na mão, puxando Satanás. Isso quando é Satanás, porque nem tudo é o Satanás, não é verdade? Às vezes é a nossa atitude, porque sem querer ser repetitivo, o que o homem semear, e é óbvio, né, queridos? E o pecado, ele abre portas para o inimigo. O pecado, sabe, amados,
Pecado é terrível. E Satanás é apenas o tentador. Mas quando eu dou lugar, aí ele entra, o caos está feito. Porque aí Deus já não pode intervir. Por quê? Porque o meu pecado, a minha atitude, se ela for pecaminosa, Deus não compartilha comigo. Porque Deus já deu a instrução de como nós devemos agir com o inimigo, com as situações. Está tudo escrito, tudo na Bíblia. Tem um manual, amado, de vida. Nós só precisamos ler e pôr em prática, né? Porque se nós não pusermos em prática, seremos aquilo que Tiago fala, ser só ouvinte. Aleluia. Então a integridade é isso, sabe, amado, manter um comportamento que demonstra que eu e você somos um homem, uma mulher de Deus, um filho de Deus, que nós somos alcançados pelo poder do Espírito Santo, que Cristo de fato vive em nós agora. Glória a Deus. E nós agora andamos, amado, como imitadores de Cristo, como Paulo dizia, né? Aleluia. Paulo, ele escreve uma carta aos Gálatas. Ele escreve uma carta aos Gálatas porque ele começa a ter problema nas igrejas, e começaram a surgir, amado, alguns agitadores que começaram a atacar o apóstolo Paulo, e aí ele começa a ter problema, e eles começam a agitar os demais irmãos, a igreja, a ponto de Paulo ficar perplexo por conta disso. Vamos, só para a gente entender, abre a tua Bíblia em Gálatas, no capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4, a partir do verso de número 12. Diz assim: sede qual eu sou, pois eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Deixa eu ver aqui se está certinho aqui, para eu não errar. Irmãos, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Eu creio que a enfermidade aqui não está falando, né? Que tipo de enfermidade, se era aquele espinho na carne ou enfim. Mas Paulo ficou adoentado, e ele teve que permanecer ali na região da Galácia. E aí, enquanto ele permanecia ali, ele ia tratando com os irmãos, falando com um com o outro, cuidando. E agora Paulo, e aí você vê que essa enfermidade no corpo de Paulo, de repente foi até Deus, né, que permitiu para que Paulo pudesse não só plantar igrejas, mas cuidar da igreja. E ele continua dizendo, verso 14: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebesse como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Deixa eu ver até onde eu pus, até o 17. Que é feito, pois, o que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então Paulo está dizendo o seguinte: a princípio houve uma alegria, uma aceitação
que pregador, como Paulo é tremendo. Olha que palavra Paulo está nos pregando, que está nos ensinando. Esse Paulo é um homem de Deus. Puxa, eu preciso trazer mais pessoas para ouvir a mensagem de Paulo, a mensagem que é pregada, e eu preciso, nossa, o que eu vou fazer para ajudar Paulo? O que eu vou fazer? Eu preciso me dispor para que esse trabalho avance, para que a igreja cresça mais. E Paulo agora está dando testemunho: olha, vocês eram assim. Mas você vê que antes ele diz: o que aconteceu com aquela alegria, aquela empolgação? O que houve que a igreja está desanimada? Você pode dar glória a Deus? Animada, igreja. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? A igreja de Paulo estava assim, era exatamente assim. E Paulo agora está dizendo: cadê essa igreja? Empolgação. Você já passou por algum lugar que você diz: nossa, o negócio aí tá bom, hein? Olha quanta gente. Por isso que às vezes o pastor diz: igreja, vem para o culto, vamos animar esse culto, porque as pessoas lá de fora olham e dizem: essa igreja tá boa, hein? Tem bolo bom, aí a comida é boa, hein? Ó, o restaurante está lotado. Você já foi na casa da mamãe que alguém disse: nossa, a comida aí, hein? Vocês não saem daí. E é exatamente assim em todas as áreas da nossa vida. Quando você vê um lugar cheio de tumulto, você não logo diz: ei, caiu um balão aí. Porque todo mundo quer pegar o balão, né? Então você logo diz: caiu um balão aí. Nossa, o negócio aí tá bom, hein? Olha a muvuca que está isso aí. O preço está bom, né? Aquelas lojas de liquidação, né? Essa é minha, tá? E rasgam até a roupa para tentar pegar a parte. E Paulo agora está dizendo, vou voltar aqui ao verso 15. Olha o que ele diz, verso 15. O que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para me dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo? Por quê? Por vos dizer a verdade? Amados, a gente não para de ler. Se eu fosse aqui toda hora parar para ficar explicando, porque é empolgante, querido, é empolgante. A Rose sentou do meu lado, eu estava nessa parte, e ela queria conversar comigo. Eu falei: Rose, agora não, Rose. Aí ela já pegou as coisas dela. Porque é empolgante isso. E eu sei que a verdade dói, queridos. A verdade não dói? Dói ou não dói? A verdade dói. Por isso que não é fácil. Não é fácil para quem ouve, também não é fácil para quem prega. Porque às vezes a pessoa pode dizer: caramba, mais uma solapada, Senhor. Como o Paulo estava falando aí, mais uma solapada. Ô irmão, mas não é a gente que escolhe, é Deus. Aleluia! É Deus. A gente fica brigando com nós mesmos. Pastores estão aqui, você que prega sabe disso. A gente fica brigando. Mas quando você pega um fio e você até tenta, né? Que nem o pastor, né, falou para mim, né? Pastor, eu até tentei mudar a mensagem, mas me deu uma dor de cabeça. Me deu uma dor de cabeça terrível. E eu sei que isso é espiritual. Porque às vezes Deus já
se o pastor tentar, manipular, Deus diz: espera aí que eu vou te dar uma lição. Então, você vê aqui: tornei-me porventura vosso inimigo por dizer-vos a verdade. Os que obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Sabe aquela pessoa, amado? É até duro dizer isso, mas eu tenho que dizer. Pensa eu, você. Eu não quero descer daqui porque a gente está gravando. Pensa nós, três amigos. E de repente eu chego no ouvido de um amigo que é muito amigo do outro, que talvez seja mais amigo do outro. Eu começo a ficar com ciúmes e dizer: vou pegar aqui o Cláudio e o pastor. O pastor e o Cláudio, ó, assim, muito amigo. Eu sou amigo deles. Aí eu chego para o Cláudio e começo: ô Cláudio, é isso, o pastor aí, não é nada contra, mas ele fez, ele aconteceu, e eu começo a inflamar o coração do Cláudio, porque eu estou com ciúmes. Isso quando é ciúmes, amado? Que não é tão ruim. Mas e quando eu começo a inflamar o coração do Cláudio, só porque de repente eu ouvi o não do pastor, só porque de repente o pastor fez algo que não me agradou, então eu começo a ser um fura-olho, eu começo a ser um fura-olho, eu começo a fazer, eu começo a soltar o cavalo. Ou, Satanás só me incita a soltar o cavalo, aí pronto, a guerra está formada. Então é difícil, igreja. E era isso exatamente as coisas que estavam acontecendo. Tem dias assim, os que os obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Vamos acabar com fulano, com cicrano, vamos acabar com Paulo, porque Paulo está dominando aqui a área, então nós precisamos dar um basta. Sabe aquele que quer furar o teu olho na empresa? Sabe aquele que de repente, aqui não, mas quer roubar a mulher do próximo, quer pôr o filho contra você, pai, e coisas assim? Pois é o que estava acontecendo aqui. E Paulo, ele percebe. Eles começaram a pregar de uma forma totalmente distorcida de cristianismo. E está por aí, amado, a gente vê hoje. Você não sabe em quem acreditar. Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 6. Os Gálatas começam agora a ficar meio receosos. Por quê? Porque alguém inflamou alguém. Então os Gálatas que tinham alegria de estar, por exemplo, na igreja com Paulo, hoje já não tem um pé atrás. Sabe? A pessoa é frequente na igreja, agora vem de vez em quando, ou de vez em nunca. Por quê? Porque já foi inflamada. E Paulo agora, ele está esperto. Olha o que ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo,
para outro evangelho. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha só isso, amado. Eu vou até o 8 agora, eu não pus, mas agora eu vou até o 8, se puder mudar em cima, porque, olha, ele vai mais a fundo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Pô, peraí, nós estamos falando do mesmo Cristo. E por que você é melhor? Porque eu vou encontrar algo que eu não estou encontrando aqui, ou coisa assim, né, queridos? E Paulo agora começa a perceber que na doença de Paulo, talvez ele estava limitado aí para determinada igreja visitar. Ele começa a ouvir rumores, e ele vê que a igreja já não é mais tão frequente, que a igreja está com problema. Aleluia. Então, o que eles estavam fazendo? Olha só, queriam que os cristãos gentios, porque Paulo era o pregador dos gentios, estava falando daquele que também servia o mesmo Deus. Mas esses que serviam o mesmo Deus estavam implantando doutrinas que não cabia a eles, mais aos gentios. E Paulo agora ele pensa, ele diz, eles queriam que os cristãos gentios fossem circuncidados como símbolo de um comprometimento como salvação por meio de obras que eram, por exemplo, da lei do passado. Eu já falei disso, né? Eu já falei disso aqui a respeito da circuncisão. E aí eles queriam de todas as formas, eles não aceitavam que os gentios estavam ouvindo a palavra, recebendo a palavra, crescendo na graça, e eles ficavam inflamando: não, você não é de Deus, porque você não tem a marca, você não foi circuncidado. E eles começam a inflamar o coração dos homens, né? E começam então a perseguir aquelas pessoas que estavam sendo alcançadas. Sabe aquela história: você não entra e nem deixa os outros entrar, sabe? É a mesma história que eu estava contando agora. Ei, bobo, para! Isso aí, ó, não vai dar em nada. Ih, rapaz, já conheço. Sabe aquele mensageiro de Satanás? Porque Satanás tem os seus mensageiros. E ó, igreja? Aquela vozinha. Sabe, a pessoa está perdida, nada vai. E ela às vezes quer culpar Paulo, quer culpar Pedro, quer culpar João, quando o problema é com ela. E aí, quando a vida dela não vai para frente, ela começa a inflamar o coração dos outros. E é o que Paulo estava sentindo agora. E acredite, meu amado, isso aí acontece nos dias de hoje também. A pessoa, muitas das vezes, é ela que não está convertida de fato, e a coisa não anda na vida dela, e aí ela começa a achar que, eu vou acabar, vou ser um porta-voz de Satanás, e vou inflamar o coração desse também. Aí nós vamos ficar igual, porque ele está bem, essa pessoa está bem, só eu que não estou, então eu vou
cuidado com quem se aproxima de você. Olha a vida da pessoa. Sabe? A pessoa está 50 anos dentro de uma igreja, não vá, a vida não muda. Porque as situações, olha Jó era um homem íntegro, amém? Jó passou por esses vendavais, sim ou não? Sim. Foi perseguido? Sim. Ficou doente? Sim. A vida financeira caiu? Sim. Mas não durou não. Aleluia. A coisa não foi o resto da vida dele não. Sabe, mano? Foi dolorido? Foi. A situação se agravou? Agravou. Mas chegou uma hora que Deus diz: epa, agora eu vou mudar a sorte de Jó. Agora está na hora já. Eu provei que Jó não teve a sua integridade. Mas às vezes a coisa começa a acontecer na tua vida, no primeiro momento, não quero mais, para mim acabou, vou para o mundão. Vou para o mundão. Misericórdia, né, queridos? Misericórdia. Aqui em Gálatas, no capítulo de número 6, o verso de número 12. É exatamente isso que Paulo, olha o que Paulo diz. Eu vou ler o 11 também, mas já estamos aqui mesmo, mas pode continuar no 12 aí. Vede que, com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Não sei se você já entendeu. Os judeus, como esse daí é crente, não cortou lá, não tem a marca. Não tem a marca. Então eles começam a inflamar o coração do outro. Pô, você não sai dessa vida. Sabe, nada acontece. Você errou, por isso você está passando por isso. Sabe essas coisinhas, querido, que as pessoas querem julgar e dizer: é por causa disso. Pessoas que são juízes, porque na terra tem juiz também, né? Às vezes no meio da igreja tem juiz. Eu sei, é por conta disso aí. É porque esta igreja, este pastor, esse líder, esse irmão, é a sua esposa, juízes. E às vezes o próprio Deus está permitindo para nos ensinar alguma coisa. Aleluia. Queridos, acredite, essa situação não vai mudar, não vai durar. Ela vai mudar. Quando Deus tiver feito tudo que tem que fazer, Deus vai te abençoar. Você vai dar a volta por cima. Você vai mostrar, amado, que você é um homem de Deus e uma mulher de Deus, e que Deus está no controle. Aleluia. Você vai ver, não vai demorar. Óbvio, né? Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Talvez hoje você entrou aqui, ouviu essa palavra, e amanhã Deus vai estalar o dedo e tudo vai mudar na tua vida. E você vai só sorrir. Chegou o tempo de choro, chegou o tempo do gemido, chegou, amado, o tempo. Você ficar regando o travesseiro com suas lágrimas. Deus está enxugando dos seus olhos toda a lágrima. Irmão.
Mas tem os fura-olho, né? Cuidado com os fura-olho. Eu devia ter posto o tema fura-olho. Né? Crente fura-olho. Crente não, né? Que crente não é fura-olho. Só aqueles que se dizem. Todos querem ostentar-se na carne. Esses vos constrangem a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Sim, porque o Evangelho constrange mesmo. Porque a pessoa, amado, que ela quer ter apenas aparência, aí você prega uma palavra dura. O pastor só fica batendo não, meu irmão, é a palavra, é Deus tratando. E dói mesmo. Quando você não está alinhado com a cruz de Cristo, é solapada atrás de solapada. Então dói. Claro, o pastor chamando a atenção. Mas não é só eu, todo mundo que sobe aqui, você não fala agora, vai vir o carinho. Daqui a pouco começa no carinho, daqui a pouco estão te ministrando. Aí você fala, caramba, irmãos, é só Deus tratando. Continue firme, porque Deus vai te dar vitória. Deus só quer arrumar a tua vida. Deus só quer te limpar, cuidar de você. E não é fácil, querido. Arrancar sujeira dói mesmo. Esse dia eu estava com a mão toda cheia de tinta e eu tinha me machucado. E aí eu tive que pôr água raiz. Eita dor! Arde mesmo. Lembra do metiolate? Ninguém queria pôr metiolate. Nem tem mais metiolate. E era tão bom, né, amado? Porque no princípio ardia, mas depois sarava rapidinho. Não é? Tem xaropinho? Não, xaropinho não cura não, irmão. O que cura é injeção. Como é essa injeção que dói aí? Bezetacil. O que mais? Tem outras aí, não tem? Que você... Você vê os marmanjão desse tamanho. Vai logo. Meu Deus. Deus me livre. Até desmaia, mesmo. Tem até uns negócios aí. É verdade. Tem uns caras aí que tem cara mole, viu? Eu sou. Por lá, não, por aí, de doença. Meu Deus do céu. Então você vê que Paulo agora, ele chama a atenção desses judeus, amados. Por quê? Porque eles começam a inflamar o coração dos outros. Por conta disso, Paulo teve que dar um chega para lá, por exemplo, em Pedro. Porque Pedro, quando estava com o pastor Pereira, pastor, você é pastor, nossa, eu te amo. Mas quando estava com, deixa eu ver com quem? Pastor João? Quem que falou, pastor João? Você? Pastor João, vamos lá, eu nem se conhece esse João, mas vai estar valendo. Aí quando estava com o pastor, não é que o pastor não pode ser pastor. Quando estava com o Papa, melhor que o Papa. Aí ele pedia para o Papa. Quando estava com o pastor, pedia para o pastor. E Paulo chegou, tirou o cinto e disse: peraí, meu irmão, você está pensando o quê? Quando você está com o judeu, você é judeu. Quando você está com o gentil, você é gentil. Você está em cima do muro? O muro é do diabo. Volta lá em Gálatas, capítulo de número 2 agora. 2, Gálatas 2. Então Paulo teve que dar um chega para lá nele. Porque Pedro, amado, ele não estava. Deixa eu ver aqui que eu vou conseguir.
verdade. Pedro não estava, nem a sua identidade. Porque você olha alguém, às vezes, você é o quê? Ora você é crente, ora você é de Satanás, ora você é da seita Muruarama. Muruarama é uma cidade, vai só para valer. Então Pedro agora estava em cima do muro, Pedrão, né? Tinha que ser o Pedrão. E aqui em Gálatas 2, deixa eu apressar, meu Deus, já estou. Gálatas 2, verso de número 11. Olha isso, vamos ler do 11 até 18. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas era Pedro, né? Quando Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão, os judeus. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Ou seja, Barnabé foi inflamado, né? Quando, porém, verso 14, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeus, vive como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Sabe, não pode isso, não pode aquilo. Quando Tiago, que era cristão, chegava, né, Pedro mudava todo o comportamento dele. Porque quando Tiago não estava lá, é a mesma coisa de, por exemplo, quando você entra na igreja, você é crente. Quando você sai da igreja, ninguém sabe mais quem você é. E Pedro começou assim, querido. Não que ele era mundano, mas quando ele estava com o gentio, ele era gentio. Quando ele estava com os judeus, ele era judeu. E ele ficava se escondendo atrás de uma identidade falsa. Ora com um, ora com o outro. E Paulo agora chama na xincha. Desculpe o palavreado, não sei o que é isso, mas dá uma bronca. Paulo chama na xincha. Eu gostei da palavra. E aí ele diz: você está pensando o quê? E aí, verso 14: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se tu és judeu, vive como gentios e não como judeus. Por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza. Paulo está dizendo: eu também sou judeu. Eu sou judeu por natureza. Eu me circuncidei? Sim, eu me circuncidei. Como judeu, eu me circuncidei. Agora, ou eu não posso ficar em cima do muro. Tudo bem, você é circuncidado? Ok, legal. Mas para você ser um cristão agora, não é a carne que vai mostrar quem você é. É a tua identidade, é a forma como você hoje age. Glória a Deus. E Paulo pega ele de jeito e está pensando o quê, Pedrão? Agora você quer obrigar os outros? Foi um trabalho ganhar esse irmão. Agora, para tirar o irmão é assim. É só falar mal do pastor, de mim, da pregação, de Jesus. Você está querendo acabar com o trabalho todo que foi feito? Você é o mensageiro de Satanás agora? Nas minhas palavras, né? Paulo não falou assim com ele. Então ele diz: nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo tudo que o homem não é justificado, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que Cristo Jesus também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei.
pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, somos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo, dar-se-á o caso ser Cristo ministro do pecado? Ei! Olha só, certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruir, que eram as obras da lei, né? Se torna a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo um transgressor. Ou seja, o que eu estou pregando não é verdadeiro, que agora é Cristo que salva, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que ninguém vai a Deus se não for por Ele. Aleluia! Ou seja, se nós afirmarmos que Cristo vive em nós, como Paulo estava afirmando, igreja, precisamos manter a nossa integridade como cristãos. Aleluia! Veja aí, verso de número 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé em Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora é Cristo, Cristo é o dono da minha vida. Eu não preciso agora me ajoelhar diante de imagem, eu não preciso agora me circuncidar, eu não preciso agora vestir aquela roupa, porque tudo isso era obra da lei. Agora eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. E se olhando para mim, você vai ter que ver Cristo, porque se eu não ver Cristo em você, meu irmão, diz que não é o Senhor que você está servindo. Aleluia! Então, se Cristo vive realmente em nós, precisamos manter, primeiro, uma atitude que corresponde à nossa fé, que Jesus teve quando Ele mesmo foi tentado pelo diabo. Você lembra disso? Mateus capítulo número 4, eu vou ler rapidinho aqui, porque isso aqui é tremendo. Cristo, Deus, mas veio a essa terra como homem. E no capítulo de número 4, eu não vou ler tudo, mas você sabe que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Às vezes você pode até ter feito algo, ser levado a fazer algo, que você pensa, foi o diabo. Não, foi o Espírito Santo que te levou a essa situação para você ser tentado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus resistiu a todas as tentações do diabo, na carne, financeiramente, no emocional. Sabe quando tinha fome, que Satanás apresenta, olha, você pode transformar essas pedras em pães. E qual foi a resposta do Senhor resistindo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Quando Jesus na carne resiste ao diabo, o que aconteceu acabando a tentação? Olha só, leia aí o verso de número 11. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Quando acabar esse problema aí, Deus vai enviar anjo para te servir, irmão. Aleluia! Eu sei que o tempo já acabou comigo, desculpe, igreja. Desculpe. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual é a graça que o Senhor tem achado em você? Deus tem se alegrado com a sua atitude?
Você tem mantido a sua integridade? Pastor, 20 anos, desculpe você que está em casa, tive que descer. 20 anos de evangelho, nenhum anjo veio me servir. Por quê? Porque quando acabou a aprovação de Jesus, porque Jesus também foi provado, Satanás o tentou também, mas ele resistiu. Mas você não é Jesus, dá na ordem aos teus anjos e ele te sustentará. Não. Mas está escrito: não tentarás o Senhor nosso Deus em vão. Eu não vou me deixar pecar, eu não vou pecar por causa dessa situação. Em todas as situações o Senhor, Jesus, ele se safou. Agora, qual é a situação que você não consegue se safar? Que você não consegue manter a sua integridade? E essa vida que muitas das vezes você está levando tem se arrastado. Peraí, provação sim, agora a vida toda? A vida toda? Ou será a nossa integridade que está sendo abalada? Ou será que você não tem mantido a tua palavra de cristão, homem de Deus, mulher de Deus, que ora, que jejua, que busca o Senhor, que lê a palavra, que honra o teu ministério, que honra o teu pastor, que honra a tua esposa, que honra o teu marido, que honra o pai? Porque tudo isso, amado, está junto. Não adianta eu vir aqui e passar a mão no carinho na cabeça do pastor e lá na minha casa eu ser sei lá o quê, no meu trabalho ser um pervertido, nas horas vagas ser um pervertido. Tem que manter a integridade. Olha o que o Senhor falou para Jó: homem reto, temente a Deus, se desvia do mal. E contudo, Jó não pecou. Mas se você, pastor, que o senhor não sabe o que eu estou passando, nem sei, nem quero saber. O que eu quero saber é o que está escrito: que o Senhor Jesus é poderoso para mudar a tua vida, para mudar qualquer situação. É isso que me interessa. Eu não estou, deixa eu dar um sorriso aqui, eu não estou nervoso não, hein? Aleluia. Então é o que Paulo falou: Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, não vivo mais na carne, mas vivo pela fé em Cristo Jesus. E você, como é que você está vivendo? Porque a gente canta: Cristo vive em mim, aleluia. Mas Jesus faz o que você está fazendo? Porque lá fora, as pessoas é assim, não querem servir a Jesus, não querem entregar a vida a Jesus e querem que Jesus mude a sorte delas. Não vai acontecer. Jesus, ele foi recebido por anjos que o serviram depois que ele foi tentado, no caso dele, pelo diabo, não por Deus, pelo diabo. Mas ele passou na provação. Elias, a mesma coisa. A Bíblia diz que os corvos vieram trazer pão e água para Elias. Acho que é isso, pão e água, nem lembro mais. A sua vida não muda por quê, irmão? Então Hebreus 4,16 ele diz isso: acheguemo-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Não importa, meu irmão, na hora perfeita, na ocasião oportuna, os anjos do Senhor vai vir a um banquete, você vai sair daqui maravilhado. Você realmente, amado, vai viver o que você viveu até hoje. Tiago 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. E se eu amo a Jesus, a promessa é minha. Eu vou ser abençoado. Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, eu tenho que perseverar em tudo, para que sejais perfeito e íntegro e em nada deficiente. Você quer ser abençoado? Você tem que manter a sua integridade. Hoje a integridade das pessoas é mantida, depende da circunstância, né? Hoje eu sou íntegro, amanhã eu sou miserável, pobre, cego, nu. Se tudo vai bem, ela é cristã. Sua amiga, amigo, não falta nos cultos, na hora do louvor ela tem a alegria de cantar, na hora da adoração ela ora, na hora da... Tudo está bem? Está bem, eu estou alegrinho. Mas e quando você está sendo provado? Você não canta mais, você não vem no culto, você não adora, você não ora mais, você fica chutando o gato passa na sua frente, você já quer arrebentar o gato. Eu vou terminar. Jó, volta lá para Jó, para eu terminar. Jó 1:8. Jó 1:8. Olha o que diz aqui. Perguntou aí o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. O Senhor diz: contudo, não pecou Jó. É essa a integridade que eu e você tem que manter. Porque lá no final, você conhece, eu não vou precisar ler, Deus devolveu em dobro tudo para Jó. Se coloque em pé, vamos até o